O esforço financeiro é muito grande, tá? É parecido com o Vinícius. Quando eu falo parecido com o Vinícius, é nem valor. Mas é dizer que é algo assim, fora da curva do que o Náutico, de forma orgânica, pode pagar. Mas o Náutico agora vai ter que fazer umas loucuras mesmo. Tá? Agora, cabe à diretoria, à presidência, ir buscar as condições financeiras para poder pagar. Hélio dos Anjos era o que o Náutico precisava para agora. Não quer dizer que esteja. Porra, tá uma maravilha as contas do Náutico. Tá. Puta merda. Pode mandar mais uma nota fiscal aí que a gente paga aqui, porque a gente tá com caixa tinindo. A situação não é essa. A situação é, futebolisticamente, esportivamente, qual a necessidade? É a contratação de Hélio dos Anjos. Pronto. Tomou a decisão da contratação de Hélio dos Anjos. E agora tem que procurar maneiras de viabilizar. E quando eu digo viabilizar, tem tantas formas, às vezes com colaboração de grandes alvirrubros, às vezes com apoio maior da torcida, sabe? Se a torcida lota o estádio, paga-se. Consegue se pagar. É difícil você depender disso, mas alternativas vai ter que se procurar. É aquela coisa, você tem que colocar a meta lá na frente e agora correr para chegar nela. Você pior se você não soubesse nem qual era o caminho que você teria que tomar. Imagine se o Náutico agora estivesse pensando, vai ser Júnior Rocha o treinador, vai ser Catalá o treinador, vai ser, sei lá, qualquer um desses nomes assim. Não, o Náutico já sabia que precisava de Hélio dos Anjos, tá? E eu acho que era o único caminho também. E agora vai arrumar maneira de viabilizar esse negócio. Eu venho me perguntando sobre a questão financeira do Náutico ao longo desse processo de reformulação, e ele não vem barato. Hélio não vem barato. Dito isso, eu nunca fui a favor daquele discurso de contrata que a torcida paga. Nunca fui. Mas, ao mesmo tempo em que eu nunca fui a favor desse discurso, eu entendo que hoje, por um compromisso da própria gestão, né? A gestão está tentando corrigir os erros que a gente sabe que existiram, foram muitos, mas eu acho que o torcedor do Náutico, ele também agora se criou um compromisso enorme com o clube, tá? Criou-se um compromisso muito grande com o Náutico de comparecer aos jogos, enfim, de alguma maneira colaborar com as finanças do clube, porque a situação, ela, pelo que me consta, ela não vai ser das mais fáceis. O Náutico ele vai se apertar totalmente para poder pagar um salário alto para Hélio dos Anjos e torcer que a gente tenha um resultado positivo, sequência de jogos para poder aumentar, para ter renda, para ter tudo e se conseguir honrar os compromissos, sabe? Para que a gente não tenha traumas como em anos anteriores, de salário atrasado, de bronca, de tudo. Então eu acho que é um momento também de uma resposta do clube a um anseio do torcedor e de um compromisso que eu acho que o torcedor do Náutico deve ter, não é, Atos? Renato, veja, eu penso da seguinte forma, que sobre esse esforço hercúleo para poder conseguir trazer Hélio, pagar Hélio, ele existe, mas eu acho que ele tem uma análise diferente do que o padrão que se cria sobre você fazer uma irresponsabilidade financeira. Porque, veja, a natureza da irresponsabilidade financeira, geralmente ela não tem... Um motivador disso é você querer melhorar o time, para você conseguir os objetivos e tal, mas é uma coisa meio que, dentro dessa loucura, é meio racional. O que eu quero dizer com isso? Você tá lá com o seu time lá, e você, esse time, falta um jogador, tal, o jogador ali não encaixou. Aí você diz, meu irmão, vamos atrás aí de um ponta no mercado, vamos atrás de um centroavante. Aí traz um centroavante que vai ter dificuldade para pagar. Eu acho que você tem opções. Nesses casos que eu estou descrevendo, você tem opções de partir para a loucura financeira ou de você, na verdade, seguir o caminho como está. Nesse caso agora, eu acho que você se vê muito num beco sem saída, tá? É meio que você se apegar à sua sobrevivência. Então, a gente não pode comparar com qualquer natureza de loucura financeira. Porque o Náutico precisa do melhor treinador possível agora. Porque, vamos lá, gente. O Náutico, depois que perdeu o jogo do Itabaiana, a torcida não ia se animar para ir para esse jogo contra o Botafogo. O Botafogo está arrumadinho. Se o Náutico perde o Botafogo, ele entra numa espiral negativo, a gente vai ficar olhando para a zona de rebaixamento. Eu já expliquei aqui. Olha, não é rebaixado os 4 piores times, viu? Não necessariamente.
Times que entram numa espiral negativa, o psicológico tem muito mais peso do que a qualidade do time, muitas vezes. O Grêmio tinha um timaço em 2021 e caiu para a Série B. Caiu, e caiu muito por infelicidade dele ter 2 jogos atrasados durante o campeonato inteiro, que isso fazia o time ficar sempre na zona de rebaixamento, uma dificuldade a mais de se recuperar, e o psicológico foi para o espaço. O Grêmio amassava jogos dentro da arena e não conseguia vencer as partidas, porque o psicológico ali estava afetando muito. Então, imagina o Náutico que para a Série D. Gente, o Náutico que para a Série D, o salário de Hélio dos Anjos vira troco de pão. Eu diria que um prejuízo de um Náutico que para a Série D é na casa dos 30, 40 milhões. Então, é uma perda desportiva significativa, perda de estímulo de torcedor, patrocínio, tudo, velho. É quase o fim do clube. Então, veja, eu acho que, desportivamente falando, é muito claro que a decisão teria que ser por Hélio dos Anjos. E você tem que viabilizar a parte financeira para conseguir manter os salários em dia. Eu acho que tem como você correr atrás. Tem alternativas. É possível. Então, eu não vejo outro caminho a se tomar. Não adiantava eu trazer aqui. Eu até... Teve uma pessoa que ligou para mim, um torcedor do Náutico, conhecido, que ligou para mim pouco antes da decisão, acho que eram 18 horas mais ou menos, e eu disse para essa pessoa estava muito preocupada de Itamar. Eu disse, não, vai ser Hélio. A decisão já está tomada. Acho que o anúncio vai ser entre hoje e amanhã. E ele estava muito preocupado com essa parte financeira, tá? Aí eu disse para ele, veja só, vou fazer uma analogia para você. Eu gosto um pouco de analogias, então vamos para mais uma. Eu disse, digamos que você quer fazer uma casa e você precisa de um pedreiro. Um pedreiro custa R$250 a diária. Mas você tem um cara que é um conhecido seu, que foi ajudante de pedreiro a vida toda. Ele recebe 150. Você só tem 150 para pagar. Adianta você chegar para esse ajudante de pedreiro pagando só 150 e mandar ele construir sua casa? Não vai dar certo. Vê o WhatsApp aí, João. Desculpa. Não vai dar certo, sabe? Não, sem problema. A missão que vocês estão tentando aí vale a pena. Não vai dar certo, sabe? Você vai colocar uma pessoa que é inapta para fazer aquela missão, no caso, uma construção de uma casa, e vai dar problemas. A casa vai ser mal estruturada, o alicerce vai ser mal feito, a casa pode vir a cair. Então, o que é que você precisa? Você precisa pagar o pedreiro. Ah, mas o dinheiro eu não tenho. Contrate o pedreiro e vá atrás do dinheiro, meu amigo. Trabalhe durante a noite. Não tem outra solução. Você não tem escolha. Você não tem escolha. Você tem que tomar a decisão por contratar o profissional. Nessa minha analogia é o pedreiro, no caso do Náutico, que é Hélio dos Anjos. E aí você vai correr atrás de conseguir viabilizar o pagamento dele. É o único caminho a ser tomado e foi o caminho que o Náutico tomou e eu acho que é um caminho correto. E aí tem ainda um outro ponto, Clauber, que é a campanha Energia do Acesso. Se não tem maior estímulo para o torcedor que a volta do técnico que colocou o Náutico jogando o melhor futebol em mais de 10 anos, sendo campeão também, quebrando tabu contra o esporte, nos deixando próximos de uma Série A, né? Infelizmente, por um somatório de fatores, isso não foi possível. É o momento certo, né? De, inclusive, dar uma sobrevida para essa campanha. Essa campanha agora ela tem elementos que, certamente, eu acredito que o Náutico ele vai melhorar bastante o rendimento e ela consegue ganhar um impulso que vai soar positivamente para o clube. Você não acha, não? Renato, a campanha ela ganha o garoto propaganda. Ela ganha um rosto. Então ela precisava de um rosto. Precisava de alguém que chamasse o torcedor. Que eu até elogiei a campanha, vi algumas críticas depois da derrota, acho normal, mas eu não acho que a campanha é boa desde o início. Mas agora ela tem um rosto, ela tem uma cara, tem uma personalidade, e e uma personalidade que combina, né, Cláudio? Porque é um cara que tem energia, vibrante, não é porque perdemos de 26 anos. Não vai ter isso com o Hélio. Não vai ter esse blá blá blá. Então, vai ter uma cara, vai ter uma personalidade e vai ter um nome que o torcedor se identifica. Então, que o clube sabe explorar bem isso, porque tem muita coisa para se explorar.
além do marketing, nessa questão da energia do acesso, e aí o torcedor entender que, veja, o Náutico chegou ao seu limite financeiro, talvez tenha até ultrapassado o limite para trazer ele dos Anjos. Agora precisa da torcida. Precisa da torcida se associar, ir para o jogo, enfim, fazer o possível para que dar o retorno. Acho que a gestão tem 1 ano e meio aqui que a gente bate. Tem quem diga que a gente não bate, mas tem 1 ano e meio que a gente bate muito, inclusive. Merece todas as críticas do mundo, mas quando é para elogiar, a gente elogia. E eu acho que essa movimentação merece elogio, esse esforço que foi feito merece elogio. Agora também precisa de uma contrapartida que aí precisa ser dada pelo torcedor. Claro que vencendo o torcedor é mais fácil, mas a partir de sábado já, eu sei que é feriado e tudo mais, mas o torcedor já chegando em um vamos bom fazer o número, seguinte, já Cláudio. dá uma resposta. As pessoas que não disseram que ia parar de ajudar, as pessoas que iam continuar ajudando, com a chegada de Hélio, na verdade, vão se animar para ajudar muito mais. Então, se tem 1, 2, 3, 4 pessoas ali que, por hora, ali da boca para fora, dizem que vão parar, vai ser superado pelas pessoas que vão ajudar e que vão dobrar, triplicar. É só ver aqui a reação do pessoal aqui no chat, tá? Veja só, o futebol, às vezes ele não é muito justo, tá? Às vezes ele traz uma aleatoriedade, assim, uma imprevisibilidade que, quando você diz assim, pô, esse é o nome certo, esse é o jogador certo, o elenco tá bom, e as coisas não vão certo. Então aqui não é receita mágica, não é certeza que o Náutico vai conseguir seus objetivos. Agora, é inegável dizer que o sentimento do torcedor não é o mais positivo possível. Pelo amor de Deus, pô. Isso é algo genuíno, pô. Quem olhar, só olhar o chat, velho. O chat aqui, ele tem de tudo, tá? Então, se fosse um outro nome, ia ter gente a favor, ia ter gente contra, ia ter gente em dúvida, ia ter gente que ia aguardar a gente emitir uma opinião para ver se ajuda também a ele ter um pensamento sobre tal contratação. Agora, quando o Hélio é anunciado, é 99% aqui do chat, velho. É os caras, assim, é a turma, na verdade, torcedoras, de fato animadas com o momento. Esperançosas que pode vir um novo momento do clube, que na verdade vem se arrastando aí há 3 anos, assim, que as coisas não andam, tá? Não tem uma sequência. É um objetivozinho na Copa do Brasil, como aconteceu em 2023, né? Naquela vitória do São Bernardo, depois a vitória do Vila Nova, agora também aconteceu somente com a vitória no Barradão contra o Vitória. Mas para por aí, sabe? É tudo muito pouco. O que a gente almeja... São alegrias esporádicas, né? São alegrias esporádicas. E o que a gente precisa, o que a gente almeja é o acesso no Campeonato Nacional da Série C. O Náutico precisa sair desse lugar, o Náutico não pode ficar. É um pequeno inferno, tá? O clube definha, o clube toma prejuízo todo ano. Não existe receitas no 0-0 na Série C, tá? É um lugar que tem uma restrição muito grande de mercado. Os jogadores não querem jogar na Série C. Mesmo que você arrume dinheiro, os caras não querem. Simplesmente os caras não querem. O Náutico tentou contratar Thiago Heleno, que preferiu ficar sem jogar no Atlético Paranaense. Veja, não é a questão de capacidade financeira, não é nada. Como o Hélio falou, a cidade é boa, a cidade tem alternativas, Carneiro é um paraíso. Eu acho que muita gente que vive, inclusive, na região metropolitana do Recife, ou no Pernambuco como geral, pode não conhecer Carneiros, mas saiba, Carneiros é um paraíso. É melhor e que Porto. Ele sabe disso. Então, os jogadores, eles poderiam se sentir atraídos por isso, pela camisa do clube, mas não vêm por causa da divisão. A divisão é uma barreira muito grande. Por isso que a Série C é um inferno. Então, a gente precisa sair desse lugar, sabe? E eu acho que o futuro eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho esperança e eu vou torcer muito para que o Náutico saia. Mas uma coisa eu tenho certeza, Renato, só para concluir, uma coisa eu tenho certeza. Hoje, se você perguntar ao torcedor do Náutico, ele vai botar uma ficha que o Náutico vai conseguir o acesso.